Deus é bom em todo o tempo, amém, irmãos? Que maravilha é estar na presença do Senhor. Queridos, nós vamos falar sobre juiz eterno. Aleluia. Alguns crentes ficam com medo de ouvir isso, né? Mas eu quero trabalhar também uma outra doutrina que faz parte desse princípio fundamental, a ressurreição dos mortos. Então, a gente vai trabalhar a ressurreição dos mortos e juízo eterno. São princípios fundamentais da doutrina de Cristo. Eu costumo dizer que é o ABC do crente. Todo crente precisa saber dos princípios elementares da doutrina de Cristo. Porque, irmãos, é a base da nossa vida. Amém? E eu não preciso ir muito longe, eu sei que há muitas dificuldades em entender, principalmente, ressurreição dos mortos e juízo eterno. Mas quando a gente fala que é o princípio fundamental, elementar da doutrina de Cristo, é algo que eu preciso saber, eu preciso me debruçar de cima dessas informações. Agora a gente vai trabalhar aqui duas doutrinas, mas vou citar aqui quais são as outras doutrinas, né? Quais são os outros princípios elementares da doutrina de Cristo que eu e você precisamos saber. Abra, por favor, em Hebreus capítulo 6, além dessas duas doutrinas que nós vamos trabalhar hoje, amém? Eu vou citar outras aqui que eu creio, irmãos, que já vimos trabalhando por muito tempo. E aqueles que estão congregando conosco, eu creio que você que está participando do treinamento para novos membros, já está estudando alguns princípios ali. Mas, de vez em quando, é sempre importante a gente estar trazendo esses temas. Até porque estamos recebendo pessoas, não é verdade? Pessoas têm se convertido nesse lugar. Então, é algo que a gente precisa ouvir sempre. Além da reciclagem que vai acontecer, pessoas precisam aprender, que é o princípio básico. Então, vamos ler lá, Hebreus capítulo 6, versículo 1, diz assim: por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do. Aí começa a citar aqui os princípios elementares. Arrependimento de obras mortas, é uma doutrina. A fé em Deus, o ensino de batismos. Nós temos ministrado aqui sobre batismo com o Espírito Santo, não é verdade? Lá no treinamento para novos membros, o pessoal que está estudando lá ou passou por lá, você ouviu falar sobre isso, né? Imposição de mãos e ressurreição dos mortos e juízo eterno. De vez em quando você ouve algumas pessoas citando algumas frases aí a respeito dessas duas doutrinas que até nos preocupam um pouco. Às vezes as pessoas falam assim, eu estou bem alinhado com relação à fé, a questão do arrependimento eu sei exatamente qual é esse princípio, mas esse tal de escatologia aí eu estou meio por fora. Não sou muito ligado a essas coisas, não. Mas é algo que você precisa saber. Eu não gosto muito de me envolver nesse negócio de escatologia, não, porque é muito difícil, irmãos. Você precisa estudar a palavra. Precisa saber. Porque, irmãos, esses princípios elementares da doutrina de Cristo está falando aqui, irmãos,
do nosso passado, presente e futuro. Vamos recapitular aqui, rapidamente, esses princípios elementares da nossa vida. Quando nós tivemos um encontro com Cristo, uma das coisas fundamentais que precisaria acontecer, irmãos, no processo da salvação, é arrependimento. Quando essa doutrina traz de arrependimento de obras mortas, além do processo da salvação, é a nossa vida na nossa caminhada. Vamos lidar o tempo todo com arrependimento. Quando nós erramos, então arrependimento faz parte da nossa vida. Você está comigo? Agora você vê aqui também a fé em Deus. Irmãos, não tem como fazer nada sem fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, todas as nossas movimentações aqui envolve fé. Você é o que é, porque fé faz parte. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, a fé de Deus é uma doutrina fundamental. Aí fala também aqui, né, da fé em Deus, o ensino de batismos. A igreja precisa saber, conhecer essa doutrina. De vez em quando você vê cristãos aí equivocados. Irmãos, tanta baboseira quando se fala a respeito de batismos. Principalmente batismo com o Espírito Santo, batismo nas águas. E aí, irmãos, eu consigo até entender que, em alguns casos, as pessoas têm dificuldade até mesmo de passar pelo batismo por causa de uma informação errada. Quantas pessoas, irmãos, que a gente depara aqui com dificuldade em entender esse princípio fundamental. Você só vai conseguir, irmãos, usufruir ou ter o benefício, né, desse conhecimento se você se aprofundar nele, se você se envolver, se interessar em aprender sobre esse assunto. É a base do crente, é o ABC do crente. Aí fala aqui sobre a imposição de mãos, porque a imposição de mãos transmite, irmãos, ministra. Não acontece aqui quando chamamos a pessoa para um apelo ou oração para cura. Então, pessoas aqui impõem as mãos, isso é bíblico. Tem gente que acha, não precisa disso não, não faz tanta questão assim não. Para que isso, irmãos? Isso é bíblico. Quem sabia disso? A maioria aqui não levantou a mão. Amém? Imposição de mãos, irmãos, transmite, compartilha. Amém, irmãos? Aí fala aqui, imposição de mãos, depois, ressurreição dos mortos e juízo eterno. Arrependimento de obras mortas, passado, irmãos, transformação da nossa vida, fé, novo nascimento. Na nossa caminhada aconteceu, nascemos de novo. Precisamos passar pelo batismo, porque nos identificamos a Cristo, nascemos de novo. Ok? Dentro do processo da nossa caminhada, tem as ministrações, tem a imposição de mãos. Ok? E fala também a respeito do nosso futuro. Quem quer saber a respeito do seu futuro, levanta a mão aqui. Tem gente que não quer saber, não. Vou perguntar de novo, de repente não ouviu. Você quer saber a respeito do seu futuro? Que susto. Então, é um assunto que eu e você precisamos saber. Eu estou dando uma base aqui, irmãos, aproveitando a oportunidade, que não só essa parte de escatologia, mas todas essas doutrinas eu preciso aprender, saber. Amém, irmãos? Eu até lembrei de uma situação que eu vivi em sala de aula. Eu sou professor, lecionei algumas escolas por um tempo. E quem é professor aqui sabe muito bem o que eu vou falar agora. É bem complicado quando você está lecionando uma turma, seja lá ensino médio ou última turma do ensino fundamental, e aí você depara com um aluno que não sabe as bases fundamentais do ensino, né? Principalmente português e matemática. Eu costumo dizer que para você aprender matemática, você precisa aprender português. Porque matemática não é só fazer conta. Se a criança tem dificuldade de interpretar texto, ele vai se dar mal na matemática. Às vezes, quando eu ouço assim, professor, não gosta de português. Não, cara, você tem que aprender.
E eu me lembro que uma turma que eu lecionei, primeiro ano do ensino médio, encontrei vários que não sabiam fazer conta de dividir. Primeiro ano do ensino médio. E quem é professor sabe o que eu estou falando aqui. E de vez em quando você fala assim, rapaz, você vai ter que correr atrás disso. Isso é a base. Quando você vê lá ensino fundamental, ensino médio, fundamental, a maioria dos conteúdos é a base para que você avance para o médio, para o superior, e aí por diante. Você está comigo? E aí é muito comum, olha, né, eu sei que hoje em dia está mais difícil hoje isso acontecer, mas era muito comum antigamente, você vai ter que voltar, né? Você tem que repetir. Hoje é uma dificuldade para você colocar o aluno para repetir o mesmo ano. Esse negócio do automático é uma dificuldade. E aí você vê que lá na frente, como diz o Igor, a fatura do cartão de crédito chega. Porque vai lidar com questões onde a base que você deveria estar sabendo de trás para frente, de frente para trás, vai dar problema. Agora, trazendo isso, irmãos, na nossa vida espiritual, de vez em quando a gente vê isso. Crente que deveria estar ensinando, ainda está no beabá, não cresce, não avança, não muda. Ninguém fala nada. Vamos lá para capítulo 5. Vamos voltar um pouquinho. Hebreus capítulo 5, versículo 11. Olha só que interessante. O texto fala aqui, o autor de Hebreus fala sobre o sacerdócio de Cristo, né, na ordem de Melquisedeque. Ele continua aqui no versículo 11, Hebreus 5, 11. Ele fala assim, há muito mais que gostaríamos de dizer a esse respeito, mas são coisas difíceis de explicar. Eu estou lendo aqui na versão transformadora, tá? Sobretudo porque vocês se tornaram displicentes acerca do que ouvem. Versículo 12, presta atenção aqui nesse versículo. A esta altura, já deveriam ensinar outras pessoas, e, no entanto, precisam que alguém lhes ensine novamente os conceitos mais básicos da palavra de Deus. Ainda precisam de leite e não podem ingerir alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não sabe o que é justo. O alimento sólido é para os adultos que, pela prática constante, são capazes de distinguir entre certo e errado. Sabe o que o autor também estava querendo dizer aqui? Não é para você ficar o tempo todo nessa base. Você precisa aprender e avançar. Porque chegou o tempo de você consumir alimento sólido. Viver o tempo todo no leite, gente, é complicado. Agora, é difícil quando você vê pessoas que deveriam estar já produzindo mais, avançando mais, ou até mesmo ensinando, e quando fala ensino aqui, irmãos, não está relacionado aqui aos 5 dons ministeriais, mas ser exemplo para outros. Viver essas coisas. Experimentar as partes, os benefícios dessas doutrinas. E, às vezes, deixa de avançar porque ainda está na base. Já viu aquela situação? Não é comum você chegar numa turma do primeiro segmento e ver alguém de 70 anos lá assistindo aula com as crianças. Não é comum isso. E dentro da educação, você sabe que tem um ensino à noite, que é totalmente diferente. Não estou entrando nessa questão. Mas não é comum, entre os pequenininhos, ter lá um senhor lá de 70 anos com as criancinhas lá fazendo CA, o primeiro segmento. E tem gente vivendo assim espiritualmente. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Eu vou te ajudar. Diga assim, eu estou num bom lugar. Aleluia, aleluia. E quando a gente fala, irmãos, de ressurreição dos mortos e juízo eterno,
A gente tem que começar agora a soltar as pedras, tirar toda aquela visão, vamos dizer assim, hollywoodiana, do que vem a ser o juiz eterno. Porque, irmãos, eu não sei você, mas já pensei assim também, quando não tinha um conhecimento dessa palavra, eu achava que, mesmo em Cristo, quando eu fosse julgado pelo Senhor, ia aparecer um telão. Você está rindo porque você já pensou assim, né? Eu estou pensando. Aí lá vai passar todos os seus pecados. Em 1990, você comeu o pudim da sua mãe escondido. Em 2001, você chutou não sei quem. No dia 13 de setembro de 2010, você deixou de dar o dízimo. E você lá, só aquela carga. Aí daqui a pouco o anjo lá, ele tem um botãozinho na parede, aperta o botão, o crente, Tem gente que pensa assim. Tem. Aleluia. É sério, queridos? E as outras doutrinas também, da mesma forma, você vê absurdos. E às vezes você vê pessoas anos sem receber o batismo com o Espírito Santo por causa de entendimento errado. Cutuca o seu irmão assim, ó, não durma. Olha lá. Atrás de você também, não durma. Tem gente com olho virando japonês aí, misericórdia. Não vou deixar você dormir não, hein? Acorda, irmão. Ah, pastor, eu não vou batizar pelas águas porque não sou casado, porque não sei o quê. Vai para o céu, mas não pode passar pelas águas. Não toma ceia. É porque você é menino ainda. Deixa eu te ajudar. Fica triste comigo, não. É isso mesmo, é necessário ler a palavra. Até o celular está me acompanhando. Viu, irmão? É forte, rapaz. O som está até... Aleluia! Ressurreição dos mortos e juízo eterno é falar a respeito do nosso futuro, queridos. E só em você ter medo, tem gente que olha assim, pastor, eu leio a Bíblia, eu vou até João, 3 João, quando entra Apocalipse, pastor, aquilo ali é um filme de terror. Irmãos, é bênção, querido. Filme de terror gospel? Não, querido. É bênção. Está falando a respeito do seu futuro. Então, por que a doutrina da ressurreição dos mortos é importante? Por quê? A gente precisa falar sobre a doutrina. Irmãos, não tem como a gente... Né, o André sabe disso, está todo o conteúdo, mas a gente vai fazer de uma forma bem tranquila. E se a gente não conseguir dar o conteúdo, a gente vai voltar. Não vou correr, porque é um assunto com muitas informações, então a gente vai bem devagar. Ok, irmãos? Mas eu preciso falar a respeito da doutrina da ressurreição dos mortos. Eu não vou me aprofundar, mas eu vou, pelo menos, motivar você a estudar, a ler mais. Você está comigo? Agora, por que a doutrina da ressurreição dos mortos é importante? 2 coisas, irmãos, importantes aqui. De repente você poderia abrir mais aqui e mostrar para mim. Mas eu vejo como as 2 mais importantes a doutrina da ressurreição dos mortos. Primeiro, se Cristo não ressuscitasse dentre os mortos, irmãos, a nossa vida aqui, tudo que você está vendo aqui seria em vão. Você trazendo o seu dízimo aqui para a igreja, irmão, não vale de nada. Você vir aqui na frente aceitar Jesus, o pessoal aqui ensaiando, cantando, irmãos, não valeria de nada. E talvez para a maioria aqui no Brasil, isso não seria dificuldade nenhuma em acreditar que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. Mas, se você acompanhar aqui uma das cartas, principalmente lá em 1 Coríntios, em Coríntios e em Tessalonicenses, você vai ver essa explicação sendo bem aprofundada, porque na cultura grega, eles não acreditavam muito nessa questão, nessa doutrina de ressurreição dos mortos.
Só que ressurreição dos mortos, para nós que estamos em Cristo, irmãos, é a nossa vida. Você está comigo? Porque se nós não passarmos pelo arrebatamento e descermos à sepultura, queridos, a nossa esperança é que nós vamos ressuscitar com Cristo. Os nossos irmãos que já foram em Cristo, né, a palavra nos consola dizendo que nós vamos ver esses irmãos queridos que já foram antes de nós. Irmãos, se isso foi em vão, se isso não vale nada, tudo que nós estamos fazendo aqui, irmãos, só se passa como uma coisa qualquer. Não faz sentido algum. Então, uma das ações nossas aqui, principalmente quando nós fazemos o apelo, as pessoas vêm aqui à frente e aceitam Jesus, eu sempre pergunto, particularmente pergunto, você crê que Jesus Cristo morreu pelos seus pecados e ao terceiro dia ele ressuscitou? Eu faço essa pergunta. Sim, eu creio. Amém, irmãos? Nunca aconteceu, mas se porventura essa pessoa dissesse assim, não, eu não acredito não. Meu irmão, então pode voltar para o seu lugar. Porque a morte e a ressurreição de Jesus nos tornou como somos hoje. Você eu sou por causa da morte e ressurreição de Jesus. Então entenda por que a doutrina da ressurreição dos mortos é importante. Segundo ponto aqui de importância, eu vou adiantar, depois eu vou voltar aqui e falar mais um pouquinho sobre a ressurreição de Cristo. Em cada ressurreição, uma importância de entender essa doutrina, em cada ressurreição haverá julgamentos. Eu vou falar mais à frente sobre isso. Em cada ressurreição você vai ver biblicamente julgamentos que vai acontecer. Amém? Eu preciso entender isso. Mas vamos voltar aqui. O que a palavra fala a respeito da ressurreição dos mortos, né? Abra lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 12. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 12. Olha só o que diz a palavra de Deus. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmar alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? É uma pergunta aqui. E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Isso é o mais grave. Você não foi perdoado? O sangue de Jesus foi derramado por você, pela nossa vida? Agora, se essas coisas não aconteceram, permanecemos no pecado. De vez em quando você assiste na televisão, vê aí, sendo divulgado, principalmente na Discovery, já vi uma vez, tentar provar se realmente Jesus Cristo ele ressuscitou. Já viu esses documentários? Documentário perigoso. E você acredita que tem crente que fica balançado? Esquisito. Alô? Você está comigo, irmãos? E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Né? Toda a esperança vai tudo para o ralo, queridos. Então, a importância da ressurreição dos mortos. Né? Olha só, no versículo 19, capítulo 15, versículo 19, vai mais à frente um pouquinho. Olha só o que diz esse texto. Se a nossa expectativa
Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Eu gosto da versão que diz assim: se as nossas vidas se limitam apenas nessa vida, ou seja, morrer dessa sepultura, acabou. Virou comida para bicho? Acabou. Irmãos, somos os mais miseráveis. Tem uma versão que diz: somos os mais miseráveis desse mundo. Então, as nossas expectativas, irmãos, estão no Senhor. A Bíblia diz que nós somos forasteiros e peregrinos. Estamos aqui, irmãos, de passagem. A qualquer momento nós seremos arrebatados. Eu pensei que eu ouvisse esse negócio mais forte. A qualquer momento seremos arrebatados. Porque de vez em quando eu vejo uns crentes não fazendo muita questão nessas coisas de salvação, não. Porque talvez não fala, mas a atitude, tanta prioridade nesse mundo e colocar Deus sempre em segundo, vai apanhar hoje. Vocês vão. Não, Deus é prioridade, mas as atitudes não contribuem. Tudo em segundo, tudo se der, tudo se sobrar. Qualquer pressão da vida joga Jesus para o alto. Repita comigo, buscai, vamos lá. Primeiro, o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão. Você conhece a Bíblia. O crente conhece a Bíblia. Diga assim: eu não sou miserável. Então é certo que as suas expectativas não são nesse mundo. Nem Lula, nem Bolsonaro. Tem crente que vive, que acha que vai, querido. É isso aí, meu irmão. A sua expectativa está no homem para você ser feliz. Feliz. Você não é mais desse mundo. O seu governo é Cristo. Não estou aqui anulando, irmãos, é o princípio de autoridade. Os governos aqui. Mas primeiro é Cristo. Se o mundo está em crise, você está em? E por que está apavorado? Se o fulano ganhar, eu vou morrer. Que isso, irmão? Se o fulano ganhar, acabou para mim. Que isso, crente? Que isso, Nutella? Não é, Igor? Se fulano ganhar, acabou para mim, pastor, acabou. O crente nervoso, acabou para ele. Meu irmão, você é cidadão do céu. Jesus. Você está comigo? Aleluia. Aleluia. Eu preciso pensar na eternidade. Amém, queridos? Versículo 20, vamos continuar. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Versículo 22, porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo. Pode vir Discovery, pode vir quem for, irmão. Jesus ressuscitou. Eu achei aqui um pelo da barba de Jesus. Ressuscitou. É fake. Presta atenção, por favor, versículo 23. Vai ajudar a gente a entender juízo eterno. Cada um, porém, por sua própria ordem. Presta atenção aqui, ó. Cristo
as primícias, está falando aqui sobre ressurreição, ok? Cristo, as primícias, depois, os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos nossos pés. Aí diz aqui, que inimigo é esse? A saber, o último inimigo a ser destruído é a morte. Então, irmãos, como vai acontecer? Como funciona isso para a gente resumir aqui o processo da ressurreição dos mortos? E eu falei aqui no início, cada ressurreição dos mortos haverá juízo. Então, diz aqui primeiramente, Cristo e as primícias, ou seja, Cristo foi o primeiro dentre os mortos. Primeiro dentre os mortos, porque depois de Cristo, se eu e você descemos da sepultura, vamos ressuscitar também. Amém? Isso vai acontecer em que momento, irmãos? No arrebatamento da igreja. Quem estiver morto, quem desceu à sepultura, diz as Escrituras que primeiro os mortos vão ressuscitar primeiro, e aqueles que estiverem vivos nesse período, no dia do arrebatamento, terão seus corpos transformados, no abrir e piscar de olhos. Amém? E depois, no outro processo aqui de ressurreição, vai acontecer depois da grande tribulação. Você vai ouvir depois sobre isso, não tem como abrir agora. Quem são esses que vão ressuscitar depois da grande tribulação? São os mártires, aqueles que não negaram a Cristo no período da grande tribulação. E os que morrerem lá vão ressuscitar, e aqueles que estiverem vivos lá vão ter os seus corpos glorificados, assim como nós. Você está comigo? Amém, irmãos? E aí vai acontecer uma outra ressurreição. Vai acontecer quando? Depois do milênio, depois do 1000 anos que Cristo reinar aqui nesse mundo. Irmãos, vamos falar isso depois, fica tranquilo, ok? Então, tanto no arrebatamento, como depois da grande tribulação, como depois do reinado de Cristo durante 1000 anos, vai haver ressurreição. Agora, vamos entender como está classificado cada juízo. No arrebatamento, qual o tipo de juízo que vai acontecer? Vai ser o julgamento no tribunal de Cristo. Quem vai ser julgado no tribunal de Cristo? Lá no céu, a igreja. E os santos que creram em Jesus, naquele que havia de vir, vão ser julgados lá no céu. Você está comigo? Amém? E aqueles que vão passar pelo julgamento depois da grande tribulação, isso vai acontecer no período do milênio, onde nós vamos voltar com Cristo e vamos julgar aqui esse mundo com Cristo. Você está comigo? E lá no trono branco, o grande trono branco, esse julgamento vai acontecer apenas para os ímpios de todos os tempos. De todos os tempos, de todas as épocas, os ímpios que morreram sem Cristo, eles vão ser julgados lá no tribunal do trono branco. Então entenda, existirão 3 julgamentos, 2 julgamentos para os que estão em Cristo e um julgamento para aqueles que morreram sem Cristo. Mas você pode se alegrar que você não vai passar pelo julgamento do trono branco. Você vai passar pelo julgamento do tribunal de Cristo. Agora, esse julgamento no tribunal de Cristo não é para definir se você vai para o inferno ou não. Porque esse julgamento já se cumpriu em Cristo. Então todos nós éramos condenados ao inferno. O que Cristo fez? Ele levou toda a sua culpa e pagou o preço. Então, esse julgamento já foi feito. Agora, só vai ter esse benefício
desse julgamento, de ser justiça de Deus, através de Jesus. Ou seja, aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida é o que você fez hoje. Então você e eu não somos condenados mais ao inferno. Acredito que vai aliviar agora o Apocalipse, não vai? Acredito que você agora, quando ouvir falar assim, ó, vamos comparecer diante do Senhor Jesus Cristo, de repente vai aliviar um pouquinho. Mas como vai ser esse julgamento? Eu vou falar depois como vai funcionar isso. Amém? Tá tudo bem até aqui? Tranquilo? Beleza. Então, das duas importâncias de conhecer a ressurreição dos mortos, primeiro eu falei sobre a confirmação, a validação, a aceitação de que Jesus Cristo ressuscitou, isso faz parte da nossa vida. E segundo, em relação aos julgamentos que vai acontecer em cada esfera, em cada tempo. Então vamos ler aqui, Evangelho de João, capítulo 5. Então, recapitulando, né, a Bíblia cita 3 ressurreições dos mortos. Cristo, as primícias. Os santos lá da grande tribulação e lá depois do milênio. Ok? Só para recapitular. João capítulo 5, versículo 28, diz assim a palavra de Deus: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Então, irmãos, confirma aqui que todos nós seremos julgados. Ok? Tudo bem com você aí? Aí, uma pergunta. Quando essas ressurreições ocorrerão? Nós falamos aqui, vou citar alguns textos, eu acho que dá tempo para a gente ler aqui, vou tentar. Arrebatamento da igreja, primeira ressurreição. Vou ler aqui, se você não quiser abrir, é só acompanhar. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 14 ao 17. Diz assim, ó: pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Esses, os que dormem aqui, os que morreram, ok? Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Ou seja, os mortos vão ressuscitar primeiro. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Versículo 17. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens, aleluia, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Aleluia. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. O crente deve amar a volta de Jesus. Quantos amam a volta de Jesus aqui? Não, pastor, eu quero casar primeiro. Não, pastor, eu quero casar primeiro, eu quero ter uma casa. Fica aí, irmão. Se quiser, eu dou meu carro, minha casa para você, fica. Né, Igor? Você quer ficar, Igor? De vez em quando a gente ouve isso, querido, fica assustado. A gente ouviu uma jovem falar assim, não foi aqui não, ela falou assim: será que vai demorar muito, pastor? Eu falei: por que você está perguntando isso? Não, eu queria tanto ter um filho. Diga assim: eu amo a volta de Jesus. Amar, querido. Não, pastor, espera, tem que esperar um pouquinho, que tem que resolver uns problemas aí. Se conserta, irmão. Eu estou fazendo umas coisinhas aí, pastor. Se ele voltar agora, eu estou frito.
Se conserta, irmão. A gente tem que viver uma vida como se Cristo voltasse nesse momento. Jesus Cristo voltando agora, eu vou subir. Fala, eu também. Eu falo assim, eu também. Fala, eu também. Aleluia. Eu falei aqui com relação Cristo às primícias, né? O arrebatamento, primeiros mortos, e quem estiver vivo naquele tempo ali, terão seus corpos transformados. Agora, depois da grande tribulação, Apocalipse capítulo 20, versículos do 4 ao 6, eu vou ler para você aqui, não precisa abrir. Vi também tronos, e nesses sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Sabe quem são essas pessoas? Eu e você. Já está voltando aqui com Cristo, com o corpo glorificado. Amém, irmãos? Pastor, eu vou poder comer chocolate? Vai, irmão. Não vai precisar andar de BRT, vai. Eu vou dar um pulinho lá no Japão. Irmão. Você se lembra quando Jesus ressuscitou, teve com os discípulos? Daqui a pouco ele apareceu, passou pelas paredes, comeu com eles. Eu falei, você igualzinho isso aí. Não vai ficar preocupado? Não vai ficar igual o André aí? Né, Igor? Corpo glorificado, irmão. Eu vejo que tem uns crentes fazendo umas perguntas interessantes. Pastor, as pessoas vão ser feias? Não, irmão, bonito, irmão. Será que Deus vai me mudar porque eu tenho nariz? Meu Deus do céu. Uma mente muito desse mundo ainda, né? Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não viveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Irmão, depois que ressuscitou, acabou, meu irmão. Oh, aleluia. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Quando você voltar com Cristo, você vai julgar o mundo com ele. Vai reinar com Cristo aqui durante 1000 anos. Agora, irmãos, nós com corpos glorificados, vai ser um negócio surreal. E vai ter gente lá durante 1000 anos com um corpo normal, incorruptível. E aqueles que aceitaram, reconheceram, receberam esse projeto que não é só por um grupo de pessoas, mas por toda a humanidade, irmãos, é benefício. É por isso que você precisa pregar o evangelho. É por isso que você precisa falar de Jesus. Amém, irmãos? Você está comigo? Aleluia, aleluia. E aí os injustos lá no final do reino milenar. Eu não vou entrar muito nisso, tá, irmãos? Mas eu quero ler com você aqui. Posso ler? Vamos lá. Apocalipse 20, capítulo 11. Do 11 ao 15. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, na cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, posto em pé. Irmãos, que seja grande, que seja pequeno, todo mundo morreu sem Cristo, todos eles serão julgados.
Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto e os mortos foram julgados segundo as suas obras. Deixa eu abrir um parêntese aqui, né? Eu vou falar mais à frente sobre isso. Nós seremos julgados no tribunal de Cristo segundo as nossas obras. Segundo as nossas obras em vida aqui nesse mundo, habitando nesse corpo. Aqueles que morreram sem Cristo também serão julgados segundo as suas obras também em vida aqui. Preste atenção. É por isso que a gente precisa entender que salvação e juízo totalmente independentes. Esse pensamento de julgamento, se vai para o inferno ou não, já aconteceu em Cristo ou sem Cristo. O homem vai decidir se é com Cristo ou com Cristo. Você está comigo? Então a condenação, viver debaixo de uma condenação, participar de um julgamento pré-definido, vai depender de escolha, de decisão. Agora, esse juízo, o julgamento que vai acontecer mais à frente, é o julgamento segundo as nossas obras aqui nesse mundo. Agora, em relação aos crentes, a gente vai falar um pouco sobre isso. O que pode implicar nesse julgamento? Você ser premiado ou não. Você receber galardão ou não. Ou o nível do galardão que você vai receber vai ser com base nas suas obras aqui nesse mundo. A gente vai falar que obras são essas. E aqueles que morreram sem Cristo serão julgados segundo as suas obras. Agora, pasmem, vai ter gente sofrendo mais do que o outro. Porque já sem Cristo já é um problema. Imagine passar ainda por algum juízo. Responder por coisas aqui nesse mundo. Repara aqui, com relação ao inferno, olha aqui, vamos ler, vamos continuar aqui, ó. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Livros. Deu mal aos mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos. Gente, quem morreu em todos os tempos, sem Cristo, vão estar sendo julgados no trono branco. Deu mal aos mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados por um, segundo... Preste atenção aqui, por favor. E foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. E esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. É triste, né? Eu acho que vai mudar um pouquinho a sua mentalidade com relação ao culto de missões. Porque tem pessoas que você pode alcançar e você está pensando no seu umbigo. Está preocupado aí, preso com seus problemas. E tem gente sendo direcionado para o inferno. Irmãos, a gente não pode ficar aqui, sou salvo, glória a Deus, aleluia, amém, glória a Deus. Irmãos, temos um propósito a cumprir aqui. Tem gente que você pode alcançar. Você precisa crescer e começar a pregar o evangelho, falar de Jesus para as pessoas. Parar de se embaraçar com os negócios dessa vida. Porque o Senhor nos alistou, irmãos. Não tem uma passagem que o apóstolo Paulo fala? Aquele que foi alistado para a batalha, ele não pode se embaraçar com as coisas de civis. E a nossa vida também. Tem muita gente preocupada, preso em coisas e não está fazendo nada para o reino. Só é consumidor. É para mexer com você mesmo. Você vai ouvir mais coisas.
9:14. E vai prestar conta. E o Senhor vai falar para você, eu te equipei com tantas coisas que você poderia fazer e você não fez. E muitos desceram por causa da sua posição. Você está comigo, irmãos? Chegou um momento de você não ficar preso, irmãos, porque eu tenho certeza que o diabo às vezes tenta nos ocupar para que a gente saia do foco. Tem muitos crentes desfocados na igreja. Ainda naquela coisa de, tô assim, tô assado. Está naquela fase da base, do ABC ainda. A fé minguada, ainda lá mais de não sei quantos tempo na igreja, não se batizou ainda. Não lê a Bíblia, não vai para a igreja, vai quando quer, e quer ir para o céu. Eu vou para o céu. E vai chegar lá, cadê meu galardão? O anjo vai trazer uma balinha, igual uma bala. Você vai botar a cabeça no travesseiro, vai ficar pensando, Senhor, o que era para fazer? Vai. Está preocupado muito com o seu umbigo. Aleluia. Você está comigo, irmãos? Você está entendendo até aqui? Eu ia começar agora no juízo eterno. 9:16. Mas vamos só começar um pouquinho para deixar. Você não vai faltar, não, semana que vem? Vai não, né? Tira a foto aí para ver as caras aí, ver quem vai faltar. Verificar. Aleluia. Então eu falei aqui, irmãos, que juízo é uma coisa, salvação é outra. Juízo é de acordo com o seu procedimento. Julgamento, segundo Cristo, já aconteceu. Agora, deixa eu te ajudar aqui para você não ir para outro extremo. Que os irmãos, às vezes os crentes têm essa habilidade, sair de uma ponta e para outra. Vou ajudar você para você não cair nesse engano. Não é por isso que se você continuar pecando, vai dar ruim, vai. Porque a salvação se perde sim. Se a Bíblia diz que o pecado tem salário, a gente não pode brincar com o pecado. Se eu viver deliberadamente no pecado, sabe o que vai acontecer? A minha mente vai blindar. E eu vou morrer espiritualmente. Depois que morrer espiritualmente, já era. Então, pecado não é para brincar. Se você errou, se pecou, volta para a posição, peça perdão ao Senhor, confessa seus pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os seus pecados e curar você de toda injustiça. Você já é perdoado. Agora, irmãos, viver na iniquidade, não. Então, vamos entender uma coisa uma vez por todas. O nosso julgamento será segundo as nossas obras. Isso não vai comprometer a minha salvação, a sua salvação. Ok? Agora, com relação a ir para o céu e para o inferno, isso já foi julgado em Cristo. Agora, cabe o homem decidir. Vida eterna ou morte eterna? Quer vida eterna? Cristo. Cristo é o centro. Amém, irmãos? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Olha só, Mateus capítulo 11, versículo 23. Mateus capítulo 11, versículos 23 e 24. Olha só para confirmar aqui, com relação a julgamento daqueles que vão se perder, que se perderam, né? Vão se perder ou se perderam. Né? Porque aqueles que já desceram na sepultura, né? Já era. Olha só o que Jesus disse para os habitantes de Cafarnaum. Olha só que interessante. E você, Cafarnaum, será elevada até o céu. Não descerá até o lugar dos mortos. Porque se na cidade de Sodoma
tivessem sido realizados os milagres que realizei em você, ela estaria de pé ainda hoje. Eu lhe digo que, presta atenção, por favor, gente. Eu lhe digo que, isso Jesus falando, no dia do juízo, Sodoma será tratada com menos rigor que você. Você conhece Sodoma e Gomorra, não conhece? Sabe qual era o pecado de Cafarnaum? Não reconheceram Jesus. Então, a pessoa que recebe esse evangelho da salvação diz não, ou trata Deus com desdém, problemas. Deixa eu dizer algo para você aqui, é para puxar você mesmo. Tem gente dentro da igreja que não é salva ainda, que ainda não aceitou Jesus. Então, a gente precisa repensar. E eu sei que se você está assim, com cuidado, é porque você realmente entregou sua vida a Jesus. Mas aqueles que ainda não entregou sabem exatamente o que eu estou falando. Você está comigo? Vamos ficar de pé em nome de Jesus.